botar para gravar a partir de agora. Então, para quem está vendo a aula gravada aí, eu estou fazendo a questão número 6 da página 51. Tá? Página 51. A letra E ele quer saber qual é no ponto G. Então, ficou meio pornográfico, mas o ponto G seria exatamente onde as três linhas se encontram. O ponto G, então, é o que a gente chama aqui de ponto tríplice. Ponto tríplice. Ponto tríplice, então eu posso ter a substância sólida, líquida ou na forma de gás. Pode acontecer as três coisas ao mesmo tempo, tá? No caso da água, esse ponto tríplice, ele acontece a um pouquinho acima de 0 graus Celsius, tá? Que eu ainda posso ter gelo, seria 0,01 graus Celsius. Eu ainda posso ter gelo, eu já posso ter vapor de água e eu tenho água líquida, obviamente, tá? Beleza? E para fechar aqui, a letra F fala assim: se a substância estiver inicialmente no estado físico representado pelo ponto F. Então, o que é o ponto F? A gente sabe que no ponto F a substância é um gás. Qual mudança de fase ocorre se a pressão for aumentada com temperatura constante? Olhando no gráfico, no ponto F eu vou aumentar a pressão, ou seja, vou subir, mas não vou mexer a temperatura, então só vou subir. Vai passar de F para E, de gás para líquido. De gás para líquido, a gente tem uma mesma coisa da letra C, né? Não. Eita. De gás para líquido, isso, do F para o E. Então vai acontecer uma condensação. Ou liquefação, que é a mesma coisa. E ele faz outra pergunta. Ele fala assim: e se a temperatura for reduzida com pressão constante? Então, se eu pegar no meu gráfico, temperatura reduzida com pressão constante. Então, eu vou vir na horizontal para cá. Ele vai passar de gás para sólido. De gás para sólido é o que a gente chama de ressublimação, tem dois S's, ressublimação, ou também pode chamar de sublimação inversa, tá? Quando é de gás para sólido. Mas é uma coisa extremamente rara, tá? Pensa que o gelo seco faria o contrário, ele sai de gás e vira sólido. Uma coisa meio esquisita, né? Bem raro de acontecer. Entendido, pessoal, como analisa esse gráfico, então? Esse gráfico do diagrama de fases? Então, ficou aqui. Ok? Vou falar para vocês o seguinte: na prova de vocês, vou colocar uma questão tipo assim. Pode ser que sim, né? Coloque um gráfico desse e peço para vocês analisarem qual é verdadeira, qual é falsa e tal. Com certeza. Mas saber esses nomes, condensação, fusão, liquefação, sublimação, fusão, solidificação, isso é certeza, tá? Que eu vou cobrar uma questão assim. Belezinha? Certo, gente? Então vamos prosseguir. Então, tá, eu separei 4 questões do próximo assunto, mas primeiro eu tenho que definir o próximo assunto para vocês. Daí no final da aula eu passo a atividade, tá? Pessoal, antes de eu começar então o próximo assunto, eu vou pedir mais uma vez para vocês entrarem no chat e escreverem o nome completo. Para mim, por favor. Ok? Daí eu consigo mais uma vez. Porque lembre que hoje a gente tem 2 aulas, mas amanhã, na terça-feira, na teoria a gente tem aula também, né? Daí essa segunda chamada vale para a aula de terça-feira. Porque de acordo com o nosso horário padrão, a gente tem aula na terça. Então escreva o nome lá no chat de volta para que eu saiba que vocês estão presentes na aula de terça-feira também. Olha que coisa. Escreveram? Não escreveram. Então, quando você escreve o nome no chat, eu vou escrever o nome do nosso título aqui. Então, nosso título agora é o título gigante, princípio da igualdade das trocas de calor. Pessoal, então agora princípio da igualdade das trocas de calor. Quando eu tenho que escrever isso lá no livro de chamada, eu escrevo assim: princípio da igualdade das trocas de calor. PITC, tá? Fica mais fácil de lembrar. Mas não é muito usado dessa forma. Então, a ideia é que seria assim: pensa que eu tenho um ambiente isolado.
que é um ambiente isolado? É um ambiente que não troca calor com o meio externo. Lá dentro eu tenho dois objetos. Um objeto está aqui, outro objeto está aqui. Esse objeto está com uma temperatura alta, esse objeto está com uma temperatura baixa. O que acontece quando eu tenho dois objetos com temperaturas diferentes perto um do outro? Eles vão trocar calor entre eles. Então, o que é o calor? O calor é a energia que vai passar do objeto quente para o objeto frio. Daí a minha pergunta é óbvia, né? Até quando eu tenho essa troca de calor? Até quando o objeto quente passa calor para o objeto frio? Bom, até que os dois fiquem na mesma temperatura final. Então, a temperatura final igual é o que a gente chama de equilíbrio térmico. A gente já analisou o equilíbrio térmico anteriormente, né? A gente analisou o equilíbrio térmico na lei zero da termodinâmica. Bom, o que a gente tem nesse caso, então? Eu tenho que o objeto da esquerda ele está perdendo calor. Então, o objeto da esquerda ele tem uma quantidade negativa. Ele perdeu calor. Tanto faz se é calor sensível ou latente, tá? Mas ele perdeu calor. O objeto da direita ganhou calor. E a ideia aqui é bem simples. Princípio da igualdade. Por que igualdade? Não é meio óbvio que o calor que um perde, o outro tem que ganhar? Lembre que calor é energia. Não faz sentido esse cara perder um pouquinho e esse ganhar um monte. Da onde veio esse monte? Ou esse perder um monte e esse ganhar um pouquinho? Para onde foi parar o calor que esse cara perdeu? Então, o princípio da igualdade das trocas de calor garante que a soma de todos os calores perdidos e recebidos por todos os objetos, então eu vou colocar 2 mais quantos eu quiser, tá? Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. O que significa esse zero? Esse zero significa que o calor que um perde, o outro ganha. E não tem calor sendo jogado fora, nem aparecendo do nada no sistema. Então, essa é a equação que a gente vai usar para definir o princípio da igualdade das trocas de calor. Certinho, gente? Beleza? Peguem a apostila na página 53, e daí a gente já faz algumas atividades, tá? Vocês vão perceber que a questão ela é bem extensa, mas que o método de resolução dela vai ser sempre muito parecido. Então ela não chega a ser difícil, ela só é extensa mesmo, tá? Vou deixar aqui do lado, ó, aqui embaixo, equação do calor sensível é mc T menos T0. Equação do calor latente, que a gente acabou de ver, né? ml. Geralmente, o recipiente em que tudo está dentro não entra na conta, porque o recipiente não recebe e não perde calor, né? Mas se a questão pedir para considerar o recipiente, daí a gente usa o recipiente também, né? Certo? Mas geralmente não acontece isso. Então, deixar as equações aqui no canto. Assim, então elas estão aqui, caso a gente precise. Então, a primeira questão que eu quero fazer com vocês é a questão número 2 da página 53, tá? Por que eu não vou fazer o número 1? Porque a 1 eu acho meio fácil. Mas qualquer coisa vocês podem fazer ela, tá? Que daí eu posso mandar a resposta bonitinha para vocês. Número 2. Uma massa de 70 gramas de água em ebulição. Se a água está em ebulição, qual a temperatura da água? 100 graus Celsius, né? É despejada em uma panela de 150 gramas de alumínio. A temperatura ambiente inicial de 20 graus Celsius. Então, a água vai estar fervendo e eu vou colocar no alumínio que está a 20. Desprezando trocas de calor com o ambiente, ou seja, só vai ter troca de calor entre água e alumínio. Qual a temperatura final do sistema? Então, o que vai acontecer nesse caso? Como a água está fervendo a 100, a água vai esfriar. Como o alumínio está a 20, o alumínio vai esquentar. Quero saber qual a temperatura de equilíbrio. Então, eu posso começar já escrevendo o meu princípio da igualdade das trocas de calor. Então, vou escrever assim. Ó. Q1 eu vou considerar que é o da água. Então, eu ficaria assim. Quantidade de calor que a água vai perder. Mais. Água eu vou chamar de A com acento. O 2 vai ser quantidade de calor que o alumínio vai ganhar. Como só tem esses dois, a soma dos dois tem que ser igual a zero. Tanto a água quanto o alumínio vão trocar de temperatura. Então, tanto a água quanto o alumínio, eu vou trocar pela equação do calor sensível. E agora que vem o passo que parece o mais complexo. Cada Q eu vou trocar por essa equação inteira. Então, para a água, ficaria assim, ó. Massa da água, calor específico da água, temperatura final, que vai ser igual para os dois, já que é o equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial da água. Então, essa é a equação da água. Mais, agora a mesma coisa para o alumínio. Massa do alumínio
vezes calor específico do alumínio, temperatura final, menos temperatura inicial do alumínio. E faltou espaço, porque é tudo isso igual a zero. Beleza? Então, pessoal, a equação é grandona mesmo, mas vão perceber que a forma de resolver é tranquila. Então, olhando lá no enunciado e tirando as informações. Massa de água. A questão fala 70 gramas. Calor específico da água. A questão não fala, mas é 1. Temperatura de equilíbrio. É isso que a questão quer saber, né? Temperatura inicial da água. Como a questão falou que a água estava em ebulição, então a água está a 100. Mais, massa de alumínio. A panela tem 150 gramas. Calor específico do alumínio. Mais uma vez, não fala. Mas eu sei que é 0,2 porque tem uma tabela na apostila que fala que é 0,2. Temperatura final, não sabemos. Temperatura inicial do alumínio era 20, né? A questão fala no enunciado que é 20, temperatura ambiente. Tudo isso igual a zero. O que você vai fazer agora? Como eu estou fazendo bem passo a passo, eu vou multiplicar só o que está fora do parênteses. Então ficaria assim, ó, 70 vezes 1, 70. E o parênteses repete, t menos 100. 150 vezes 0,2. 150 vezes 0,2 é 30. T menos 20. Nesse momento, dá para você perceber uma coisa, tá? Okay? Esse número aqui fora é M vezes C. Se a gente lembrar da outra equação lá, a capacidade térmica é M vezes C. Quanto maior a capacidade térmica, mais difícil é mudar a temperatura. Então, como a capacidade térmica da água é 70 e do alumínio é 30, quer dizer que a água vai trocar menos de temperatura, porque ela tem uma capacidade térmica maior. Então, quem tiver o maior número aqui, maior capacidade térmica, troca menos de temperatura. Então, a água de 100 vai esfriar, mas ela vai esfriar menos do que o alumínio vai esquentar. A gente vai perceber isso no final. Próxima etapa agora, eu tenho que multiplicar o que está fora com o que está dentro do parênteses. 70, aqui tem que fazer distributivas, né? A gente chama de distributivas, quando multiplica 2 vezes. Então, 70 vezes T, 70T, menos 70 vezes 100, 7.000. Mais 30 vezes T, 30T, menos 30 vezes 20, 600. E tudo isso igual a zero. Agora a gente vai agrupar os termos semelhantes, né? Então, letra com letra e número com número, beleza? 70T mais 30T, 100T. 7.000 com menos 600 vai dar menos 7.600. Eu estou somando duas dívidas, tem que dar uma dívida maior. E agora, para encerrar, eu vou passar as coisas para o outro lado. 7.600 que está negativo, passa para o outro lado mais. E o 100 que está multiplicando, passa dividindo. Portanto, finalmente a gente chega aqui em temperatura de equilíbrio térmico. Posso cortar os zeros, 76 dividido por 1, 76 graus Celsius. Então, essa é a temperatura de equilíbrio térmico. Okay? Temperatura final do sistema, que é o que a questão pediu, né? Vejam que eu falei que o alumínio ia mudar mais de temperatura do que a água, porque ele tem uma capacidade térmica menor. Né? A capacidade térmica seria esse número que está aqui fora. Vejam que a água esfriou de 100 para 76. A água esfriou só 24 graus Celsius. Já o alumínio esquentou de 20 para 76. O alumínio esquentou 56. Fechou então, gente? Difícil pra cacete essa questão? Bem grande, né? É isso aí. Então, essa era a questão número 2. Então, fica aí. Se a gente usar essa equação agora, colocando a temperatura final de 76, eu vou aplicar isso aqui só para água. Ficaria 70 vezes 1 vezes 76 menos 100 vai dar menos 24. Então, a água perdeu 1.680 calorias. Se eu fizer a conta para alumínio, é óbvio que o alumínio ganhou 1.680 calorias, né? Por isso que o nome é o princípio da igualdade das trocas de calor. Porque a quantidade de calor trocada é igual. Próximo exercício que eu vou fazer com vocês é o número 3. Então, questão número 3. Interessante perceber que na segunda aula só tem 2 alunos. Foi os que responderam a chamada aí. Então, questão número 3. Uma amostra de água pura com massa M desconhecida a uma temperatura inicial de 85 é misturada a outra
a amostra 2 de 100 gramas de água a uma temperatura inicial de 20. Após atingir o equilíbrio térmico, a temperatura final da amostra é de 35. Desprezando trocas de calor com o meio, determine o valor de M. Então, nesse caso, eu tenho duas amostras de água. Então, eu teria assim, a quantidade de calor que a água número 1 perdeu, mais a quantidade de calor que a água número 2 ganhou, tem que ser igual a zero. Como os dois vão trocar de temperatura, calor sensível para os dois. Então, massa 1, C1, temperatura de equilíbrio, menos temperatura inicial da água 1. Mais massa da água 2, calor específico da água 2, temperatura final menos a temperatura inicial da água 2. Tudo isso igual a zero. Substituindo os valores. A questão fala, uma amostra 1 de água pura com massa M. Então esse M a gente não sabe. Qual o calor específico da água? 1. Temperatura de equilíbrio, a questão fala, 35. Temperatura da água 1, 85. Massa da água 2, 100 gramas. Calor específico da água 2, 1. Temperatura de equilíbrio, 35. Temperatura inicial da água 2, 20. Tudo isso igual a zero. Então veja que ficou... Nossa, esse igual a zero aqui ficou impossível de ver na câmera. Na tela ali. Mas dá mesmo. M vezes 1, M. 35 menos 85 é menos 50. Então ficou M multiplicado por menos 50. Mais 100 vezes 1 é 100. 35 menos 20, 15. Igual a zero. Eu vou pegar esse M menos 50 e vou passar para o outro lado. Então, M menos 50 ficou mais 50M. E 100 vezes 15 é 1.500. Ok? Para encerrar agora, é só pegar o 50 e passar dividindo. Então, 1.500 dividido por 50 é igual a M. Portanto, a massa de água que eu tinha quente, né? Misturei água quente com água fria. A massa de água quente, 1.500 dividido por 50, 150 dividido por 5 é 30. 30 gramas. Então, essa era a massa da água. Bem fácil a questão também, né? Beleza? Não é muito difícil. Ela é bem trabalhosa, né? Tem bastante coisa para fazer. Então tem bastante coisa para fazer. Ela é comprida, mas não é tão difícil assim, né? Beleza, gente. Essa era a questão número 3. Isso, tem mais duas, então, pra gente fazer. Agora, a número 4, ela é um pouco mais complexa, tá? Então, vou pegar ali de volta o número 2. Cadê? Não era essa. Cadê? Eu acabei de perder a questão que eu acabei de fazer com vocês. Já foi. Perdi. Mas a 2 e a 3, então, elas são só dois materiais e tudo envolvendo calor sensível, trocas de temperaturas. A número 4 agora é um pouco diferente, tá? Então, olha lá a número 4 comigo. A número 4 fala assim, um bloco de 3 kg de cobre, inicialmente a uma temperatura de 1.000 graus Celsius, é deixado cair sobre um recipiente com 500 gramas de água a uma temperatura de 10, admitindo que não há troca de calor do sistema com o meio. Determine. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é determinar qual a temperatura final do sistema. O que a gente faz aqui? Nesse caso, eu não vou poder aplicar direto na equação, tá? Por quê? Quando essa água chega, a água começa a 10. Quando a água esquentar a 100, veja que ele vai misturar com cobre muito quente, né? Quando essa água chegar a 100, a água vai começar a ferver. Então, primeiro eu tenho que descobrir quanto de calor eu preciso para que essa água esquente de 10 até 100. Então, o calor necessário, calor sensível, para aquecer a água, tá? Seria, pegando direto da equação, né? Massa da água, que é 500 gramas, calor específico da água, que é 1, temperatura final é 100, e a temperatura inicial, 10. Então, para esquentar totalmente a água, de 10 até 100, eu preciso de 500 vezes 1 é 500, 500 vezes 90, 500 vezes 90, eu preciso de 45.000 calorias. 45.000 calorias. Então, esse é o calor para aquecer a água, né? Para aquecer a água. Agora eu preciso saber quanto de calor eu preciso para ferver toda essa água. Se eu quiser ferver toda essa água, né? Quanto de calor eu preciso? Vou colocar assim, ó, ferve. Para ferver toda a água,
eu teria que usar a equação do calor latente, M vezes L. A massa de água são 500. O L é 540. Então, para ferver totalmente a água, eu precisaria de 500 vezes 540. De onde eu tirei esse 540? Lá da página 46 da tabela. Então, o resultado vai dar 270 mil calorias. Então, tá aí, gente. Para esquentar a água, eu preciso de 45 mil. Para ferver a água, 270 mil. Se eu esquentar a água e depois ferver toda ela, essa água vai estar toda 100. Então, eu vou saber quanto eu preciso agora para esfriar esse cobre de 1000 até 100. Então, agora é cobre. Então, o calor que eu preciso para esfriar o cobre seria massa do cobre. A questão fala 3 kg, então é 3.000. Agora eu preciso do calor específico do cobre. Bom, eu vou voltar a página até encontrar isso, que eu sei que tem na apostila. Calor específico do cobre. Tá aqui, ó, página 42. 0,1. Então, calor específico do cobre, 0,1. E eu vou esfriar o cobre de até 100 graus Celsius, iniciando a 1000. Então, o calor que eu preciso para esfriar o cobre vai ser negativo, obviamente, né, porque eu vou estar esfriando. 3.000 vezes 0,1 vezes 900. Então, vai dar 270 mil. Exatamente 270 mil calorias. Então, o que a gente conclui aqui? Ó? Que quando esse cobre perder todo o calor dele e chegar a 100 graus Celsius, ele perdeu 270. Para onde foi esse 270? Esse 270 serviu para esquentar a água. Então, foi 45 mil para esquentar a água. 45 mil, 270 menos 45 mil. Sobrou 225 mil. O cobre ainda vai perder 225 mil para fazer com que essa água ferva. Só que para ferver, eu preciso de 270 mil no total. E o cobre só vai fornecer 225. Ou seja, o cobre não vai conseguir ferver toda a água. Então, qual a resposta da letra A? A resposta é que a temperatura final vai ser realmente 100 graus Celsius. Tá? Então, o cobre vai esfriar até 100, a água vai esquentar até 100 e uma parte da água vai ferver. Então, resposta correta da letra A, temperatura 100 graus Celsius. A letra B pergunta: a quantidade aproximada de água que é evaporada. Não vai sobrar só 225 mil? Então, ficaria assim, né? Evaporada, tá meio errada essa palavra, tá? O correto seria fervida. Mas basicamente é isso. Quantidade de calor latente, M vezes L. Quanto de calor vai sobrar para a água ferver? 45 dos 270 que o cobre perde, 45 esquentam a água, então sobra 225 para ferver a água. Massa de água que vai ser fervida eu não sei, e o L é 540. Se passar dividindo aqui, vai ficar 225 dividido por 540, a gente encontra 416 gramas. É 0,666, né? Então, essa quantidade de água vai ser fervida. E o que faltou dos 500, né? Que eu tinha 500 gramas de água no total, os 83 gramas e pouco, vai continuar sendo água. Então, uma parcela derrete não, né? Uma parcela ferve, uma parcela não ferve porque acaba sobrando. Fechou então, gente? Questão número 4. Ela é um pouco mais complicadinha, tá? Que a gente tem que analisar algumas coisas extras, mas basicamente é isso. Eu ia fazer a questão número 7, mas acho que não vai dar tempo, tá? Acho que vai ficar muito longo aqui. Então eu vou deixar a número 7 para lá, mas eu vou passar agora as atividades que eu quero que vocês façam. Então, aqui já está tudo rabiscado as que a gente já fez, né? E agora vamos marcar aqui as que eu quero que vocês façam como atividade. Daí na aula de quarta-feira, a gente corrige essas atividades e encerramos o conteúdo. Segunda, a gente pode fazer só algumas atividades extras lá do livro de atividades para encerrar o assunto de vez, né? Então, atividades. Então, pessoal, começando ali na página 61, eu quero que vocês façam as questões número 21, 22, 25, 26, que não acabou. É bastante, tá? 27, 28, 29, 33, 34, 36 e para fechar,
41, letra A. Ok? Então é bastante. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e a letrada número 41. Algumas delas aqui é só ler e responder, tá? Não tem que fazer conta nenhuma. Então, mesmo sendo várias questões, não é tão difícil assim. E algumas delas aí tem que fazer continha e tal, mas tem umas que as contas são mais simples, outras são mais complexas, mas qualquer dúvida vocês podem perguntar sempre. Não esqueçam disso. Que mais? Acho que é isso então, gente. Beleza? Então faço atividades. Quarta-feira eu vou abrir a última trilha para vocês, tá? Então até agora vocês fizeram 2 trilhas. Quem não fez perdeu, porque já acabou o prazo. E quarta-feira eu abro a última trilha, daí ela fica aberta até o dia da prova, que é quarta-feira que vem, né? Certo, pessoal? Trilha sobre todo o assunto de calorimetria, que a gente já acabou, né? Falta só fazer as atividades, então. Certo? Vou pegar essa lista onde está escrito atividades. Vou deixar no meio da minha apostila, que daí eu sei que tem que corrigir essas atividades com vocês. Fechou, pessoal? Então é isso. Vou parar a gravação.